potencial, por isso acho que tem tudo para dar certo. Top. David, tu entraste na comunidade semana passada, foi quando abriu também, certo? Sim. Qual é que estava a ser e qual é que está a ser o teu problema? Pá, essencialmente era uma questão de mindset ou crenças, mais nessa componente de negócio, digamos, propriamente a nível técnico, mas posso dizer que fruto, se calhar, de estar na comunidade, consegui aventurar-me e já marquei 9 reuniões, tive hoje a primeira, só com o primeiro reel a expor, de certa forma. Top. E a nível de peso, e já vão perceber aqui como é que isso está. A nível de peso, ainda não chegou ao quilo. Ok. O Pedro deve Basicamente, exatamente. eu fiz um acordo com o David, por lá está. Isto aqui não é só ajudar pessoas a faturar mais dinheiro, mas também a se tornarem melhores pessoas no geral. Eu fiz um acordo com o David que foi por cada quilo que tu conseguis comprovar que perdeste, ou seja, mesmo mostrando na balança, eu reúno contigo 30 minutos, que é para lhe incentivar a perder peso, ir ao ginásio, correr, estar em forma física. Se estiveres bem fisicamente, vais estar bem mentalmente. Top, ainda bem. Deixa-me já agora ver aqui. Mais alguém? Tu- Só para fazer um tempinho. Deixa-me ver. Já agora estás-me sempre a aparecer tu, Henrique. Henrique Costa. Dá aí umas palavrinhas, como é que estás? Então, malhote, está tudo a andar. Tudo ok? Yeah. Hoje montamos uma nova oferta que tem aqui a ver com a parte da AI. Tinha visto o teu e-mail, já tinha pensado sobre o tema. Eu não sei nada sobre a AI, estou bom em vendas. Então, ter um parceiro, uma pessoa que me ajude na parte da AI e eu foco em vender a parte da solução. Yeah. Isso é uma visão médio e longo prazo para o meu projeto, para este projeto. Não é fácil de fazer acontecer, porque aí tenho que atrair dois tipos de pessoas, vendedores e marketers e builders da AI. Mas é a maior oportunidade que eu vejo, que é, há pessoas que são boas a vender, há pessoas que são boas tecnicamente e depois há quem é bom nos dois. Eu, por exemplo, nunca tive um sócio que construísse e eu vendesse, sempre fui eu a fazer os dois. Só que lá está, só me permitiu ir até um certo ponto. A minha tese, tem que ser tudo validado, como é óbvio, é juntar alguém que saiba vender, alguém que saiba construir, fazerem uma parceria e em vez de cada um fazer 5.000, juntos fazem 10.000, por exemplo. Já vi umas quantas destas e funciona muito bem. É o típico vendedor-construtor, um vende, o outro entrega. Yeah. É nisso que eu estou a começar a trabalhar agora. Top. Tens aqui muita gente boa, até melhores do que eu, muito melhores do que eu, a construir soluções. Portanto, isso é muito bom. Ok. Pronto, entretanto, o próximo passo é entrar na comunidade. Sim, senhora. Já te vou dar um bom argumento, creio eu, para entrares. Bem, vamos embora. Vamos começar também, que isto depois também vai ser gravado. Eu vou disponibilizar para. Ainda temos 40 pessoas, entretanto vão entrar mais. Eu hoje vou partilhar como é que eu faturei 30.000 euros no mês vendendo soluções com AI e automação e o que é que eu faria se estivesse a começar do zero, ok? Antes de entrarmos em detalhes, quero dar aqui algumas guidelines para vocês terem em mente sempre. Quando eu digo vender soluções com AI e automação, não significa que todas as soluções fossem diretamente da AI, ou seja, eu vender algo de inteligência artificial. Podem ser, como eu conheço muitas pessoas aqui, que era o que eu também fazia, que vendia, digamos, um projeto em que eu ia escrever 5 e-mails e os 5 e-mails eram todos escritos por inteligência artificial em 5 a 10 minutos, que a mim aconteceu-me bastante tempo, ok? Neste caso, e no caso de hoje, eu trouxe-vos apenas soluções e o mês que eu apenas vendi soluções de inteligência artificial, porque eu sei que é o que o mercado quer mais, ok? Isso é informação número um que eu quero que vocês tenham. Informação número 2, extremamente importante. Por eu ter feito, não significa que vocês vão fazer. Ok? Isso é extremamente importante.
Informação número 3. Não levem literalmente tudo o que eu digo. Tudo o que qualquer pessoa vos diz, conselho, tem que ser tudo filtrado e pensado, ok? Eu vou dizer coisas que fazem sentido, se calhar, para o Diogo, mas que não fazem sentido para o António, ok? O que vocês têm que fazer é, ok, isto faz sentido para mim, eu vejo-me a fazer isto, ok? Daí eu ter estruturado esta apresentação de como é que eu fiz e como é que eu faria de novo, não como é que eu faria se fosse a ti, ok? Eu apenas posso mostrar o que é que eu acho que é melhor e depois tu tomas informações com base no que tu achares melhor. Parece-vos bem? Parece sim, senhora. Bem, cronograma, basicamente vou-vos contar a minha história, porque eu acho que é super relevante vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui hoje, e eu nunca contei a minha história publicamente, tanto que eu tive um evento há um mês atrás, dia 27 de setembro, e eu lá não contei a minha história, ok? Também não tenho nenhum vídeo online com a minha história. Vou contar a minha história, vou-vos mostrar para mim o que é que eu acho que é a oportunidade a nível de inteligência artificial. Vou partilhar com vocês 4 workflows que para mim são os mais fáceis e os que fazem mais sentido de vender a qualquer empresa. Depois vou trazer aqui alguém para partilhar um bocadinho do seu testemunho, que também tem uma empresa de AI muito bem sucedida. E depois vou-vos dar a oportunidade, que é como é que vocês podem tomar proveito desta oportunidade e trabalhar comigo, ok? Sim, haverá uma oferta no final, estão já avisados. Sim, é uma muito boa oferta também, ok? Vamos a isso. Eu comecei a minha carreira aos 18 anos como gestor ou consultor empresarial na Vodafone Empresas. O que é que isto significa? Eu pegava no telefone e ligava a pessoas para lhes vender. Isto era renovar contratos ou fazer novos contratos. Por exemplo, uma pessoa que tinha um telemóvel com a Vodafone e eu queria também meter a televisão. Ou que tinha a televisão e eu queria o telemóvel. Depois da pessoa ser vendida por mim, eu tinha que gerir todo o cliente. Ok? Eu, no espaço de 2 anos, eu estive a ver isto no outro dia, eu vendi mais do que 1500 pessoas. Portanto, a qualquer altura, cada uma destas 1500 pessoas podia-me ligar e dizer-me: Olha, André, a internet cá em casa não funciona, ou o meu telemóvel não funciona, ou a minha fatura veio muito cara. Ok? Eu digo que eu tive, para mim, o melhor trabalho do mundo, porque eu aprendi bastante skills. Skill de vender, a skill de comunicar, a skill de falar com decisores de negócios. Eu todos os dias falava com 10, 15, 20, 30 decisores de negócios, todos os dias. Comecei a entender a linguagem e os medos deles. E depois toda a parte do back-end, que era a organização da minha agenda e, acima de tudo, gestão de clientes, que é o atendimento ao cliente, que é as pessoas ligavam, têm um problema, temos que resolver. Porque qualquer pessoa que está aqui, que tem um negócio, sabe que não é só vender, mas é também entregar o serviço e criar esta relação com o cliente e resolver os problemas. Ok? Depois, isto aqui também acho que ninguém daqui sabe. Eu, quando estava na Vodafone, comecei a publicar no Twitter. Foi a minha introdução, neste caso chamava-se Money Twitter. Era onde muita gente de marketing online publicava e foi o que eu achei que era mais fácil. Isto foi um post que eu fiz no dia que eu decidi sair do meu trabalho, portanto, 14 de janeiro de 2023. Basicamente, isto era o meu copywriting na altura, portanto, eu já escrevo desde 2023, que é From 9 to 5 to goodbye, estou a sair do meu trabalho, here's my story and why. Ok? Na altura teve ainda uns quantos likes, isto foi o tweet fixado. Se vocês forem ver, pesquisar este Twitter até o dia de hoje, aparece, que eu não o vou, digamos, desligar, que isto, digamos, são as minhas origens. Ok? Comecei a fazer conteúdo, comecei a criar uma audiência, o que qualquer pessoa inteligente que já sabia de vendas faz. Fui contactar toda a gente da minha audiência, literalmente toda a gente, para marcar reuniões com eles, para falar e perceber um bocadinho melhor do que é que a pessoa faz. Tanto que, David e pessoas da comunidade, isto é o que eu vos recomendo, que é, vão buscar toda a gente que vocês conhecem, que sabem que tem um negócio e que faz dinheiro, marquem uma reunião com eles, sem nenhum objetivo final em mente. Diz uma coisa, não estou a partilhar a tela, certo? Ok, sim senhora. Boa. Obrigado, Pedro. Vamos do início. Portanto, isto era o da Vodafone. Obrigado, Pedro. Isto era o post que eu fiz. Portanto, from 9 to 5 to goodbye. I'm leaving my job. Here is my story and why.
ok? Até dia de hoje está fixado. Comecei a enviar mensagem a literalmente toda a gente que entrava em contato comigo e que metia like ou que me seguia, ok? Isto porquê? Eu não sabia qual é que era o meu serviço, não sabia mesmo. Eu só sabia que precisava de postar no Twitter e atrair pessoas para o meu ecossistema. Depois, o que é que eu comecei a fazer? Mandar mensagem às pessoas para, olha, fala comigo, mostra-me e diz-me qual é que tem sido o teu percurso e mostra-me um bocadinho mais sobre os teus problemas. Porquê? Eu entendi na Vodafone e hoje em dia que para fazer dinheiro nós precisamos de resolver problemas. Para resolver problemas, nós precisamos de saber quais é que são os problemas. E para saber quais é que são os problemas, nós precisamos de falar com a nossa audiência. Portanto, se tu queres fazer dinheiro, tu primeiro tens que resolver problemas, logo tens que ir falar com alguém. Daí, eu na comunidade, um dos primeiros action steps é não vais investir em anúncios, não vais começar email marketing, não vais, não vais começar a estruturar ofertas antes de ires falar com pessoas que já conheces. Foi o que eu fiz contigo, David, e contigo, Pedro, também. Vai falar com pessoas que tu já conheces e entende quais é que são os problemas que eles têm. Porque se tu falares com 100 pessoas e das 100 pessoas 70 te disserem que têm o mesmo problema, tu tens aí um padrão, ok? E isto é um problema que eu consigo criar uma solução e ser pago por. O primeiro problema é sempre, o primeiro passo é sempre falar com o mercado e entender os problemas, ok? Nesta altura, isto também em fevereiro, tinha um podcast com duas pessoas, uma delas tornou-se o meu primeiro cliente, ok? Isto eu trouxe isto porque há umas quantas pessoas vieram-me dizer no evento que eu falo bastante bem e eu quero-vos mostrar que eu falo bastante bem porque eu desde fevereiro que praticamente todos os dias eu falo 5, 10 horas por dia, ok? Eu não nasci com nenhum dom. Eu simplesmente, se calhar, já falei mais do que 10.000 horas. Na Vodafone era comercial, depois aqui no Twitter estava todos os dias com no mínimo 5 reuniões, com podcasts e depois é volume, ok? Com volume tudo se faz. Lembro-me perfeitamente de um dia que um dos maiores criadores de conteúdo no espaço do Twitter veio responder ao meu like e meter e responder-me, ok? Tinha 435 mil seguidores. Isto na altura, comparando aqui com o mercado português, é como se, por exemplo, digamos, quem é que é muito conhecido no mercado português? Deixa-me pensar. Digamos, o Paulo Faustino responder-vos a um comentário, ou meter-vos like, ou dizer, olha, gosto muito do teu trabalho, ok? Queria trazer, isto foi uma das coisas que, no início, como nós não temos nada, basicamente, nós temos que nos agarrar a estas pequenas vitórias para continuar, ok? Por exemplo, David, tu no teu caso, 9 reuniões, não significa nada porque não é o que tu queres, não é dinheiro no teu bolso, ok? O que tu queres é o dinheiro no teu bolso, mas 9 vitórias é um significado de que tu estás no caminho certo, ok? Portanto, para continuares. Com isto, eu fiz um passo que foi extremamente crucial na minha caminhada, que é, eu marquei uma viagem para Cabo Verde e usei esta viagem para sair do meu trabalho. Porque eu sabia que se eu queria construir um negócio, eu precisava de ter o máximo tempo possível. E não o podia fazer se estivesse com a segurança do meu emprego. Ok? Lá está. Eu digo-te, eu saí porque eu também não tinha responsabilidades, não tinha despesas e tinha 21 anos. Estava na altura de arriscar, ok? Não estou a dizer para pessoas aqui já com 2 filhos, 3 filhos e rendas enormes para largarem tudo para começar um trabalho, ok? Daí eu ter dito, não levem literal tudo o que eu digo. Eu estou-vos a mostrar o que é que eu fiz, não o que é que vocês devem fazer, ok? Depois, passado cerca de um mês, eu fiz a minha primeira venda para dar consultoria de vendas a um indivíduo que era um copywriter, ok? Uma consultoria de vendas que eram 6 horas por $100, ok? Eu trouxe isto aqui para terem noção. A minha primeira venda, eu vi isto anteontem, eu não tinha noção destes valores, por acaso já não me lembrava. Minha primeira venda foram $100 por 6 horas do meu tempo. Ok? Eu olhei para isto e eu disse a mim mesmo, ainda bem que eu continuei no caminho e ainda bem que eu não desisti. Porque daqui a uns quantos slides já vão ver que tipo de projetos é que eu fecho hoje em dia. Ok?
Quero aproveitar esta foto e este acontecimento desta primeira venda para dizer um conceito que eu gosto muito, que é o negócio que tu começas não vai ser o negócio que tu vais ter para sempre. O tipo de projetos que tu estás a fechar hoje não vão ser os projetos que tu vais fechar para sempre. Não é por tu hoje estares a fechar contratos de 1000 euros que tu amanhã não podes estar a fechar contratos de 10 000 ou de 100 000, ok? Tens é que continuar no caminho. Depois, fechei o segundo cliente, que foi o Brian NG, que é de Singapura, o meu mentor. Ao longo da vida vão perceber mais sobre esta pessoa, mas é o scriptwriter, é quem escreve os vídeos de YouTube da Leila Hormozzi. Já trabalhou também com o Luke Belmar, nomes muito grandes, e já vou falar um bocadinho mais sobre ele. Este cliente não me pagou nada, eu disse literalmente: olha, eu quero trabalhar contigo porque ele sabia muito, eu quero trabalhar contigo, eu não te vou cobrar nada, deixa-me só aprender, ok? Porque eu acredito que é também uma bela maneira, se tiverem tempo e paciência, de começar. Fechei o terceiro cliente no mesmo formato. Este aqui foi, olha, ele tinha uma agência de edição de vídeo, Ethan Kado, do Uganda. Hoje em dia faz 35 000 euros por mês. Um indivíduo do Uganda, ok? Onde a internet é extremamente má, ok? Qual é que foi o negócio e aqui a proposta que eu lhe fiz? Olha, eu vou trabalhar as tuas leads, todo este Excel que tu estás a ver, e tu dás-me uma porcentagem se fecharmos alguém. Em 2 meses não fechámos ninguém, mas eu aprendi imenso, imenso, imenso. E o Jared Lawrence do United Kingdom tinha uma empresa de basicamente cleaning, que é hotéis no Reino Unido. Ele contrata as senhoras para ir limpar, vende diretamente aos hotéis e gera as pessoas. E aqui foi basicamente ajudá-lo a criar a sua marca pessoal. Lá está. O que é que eu percebia de marca pessoal? Zero. Mas percebia mais do que ele, ok? Porque estava no Twitter. Agora, eu tinha 4 clientes ao mesmo tempo, logo tive de arranjar a maneira de conseguir dar conta deles todos. Entra o chat GPT. Eu basicamente tinha que escrever imenso todos os dias e estruturar ideias, estruturar ofertas, escrever tweets, escrever e-mails, escrever roteiros de vídeos. Então eu comecei a usar o chat GPT para tal. Qual é que foi o problema que eu encontrei? Eu gastava muito tempo a dar informação e contexto ao chat GPT. Ok? Antes de mais, deixem-me só fazer aqui uma pergunta que é: quantos de vocês é que usam o chat GPT para ajudar-vos a estruturar ideias, a estruturar ofertas, a escrever qualquer tipo de coisa ou resolver dúvidas? Podem só meter as mãos no ar só para ver. Ok, boa, bastantes. Já agora, quem é que usa o Claude.ai em vez do chat GPT? Podem meter no chat, por exemplo, também funciona. Ok, bom. Se há ferramenta que eu gosto é o ChatGPT e o Claude, ok? Eu digo sem sombra de dúvida que é o melhor colaborador que eu tenho. É o melhor colaborador que eu tenho. Funciona melhor do que eu até na minha empresa, ok? Qual é que era o problema? Eu tinha 4 clientes, cada um deles tinha necessidades específicas e eu gastava imenso tempo a dar informação e o contexto ao GPT. O que é que eu quero dizer por dar informação e contexto? Era chegar numa segunda-feira de manhã, ok, hoje a tarefa é criar um e-mail, este é o cliente, isto é o que nós precisamos fazer, isto é como eu quero que tu escrevas. Eu demorava se calhar 15, 20, 30 minutos a aquecer a máquina, como eu gosto de dizer. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a criar os meus prompts do género. Tenho um prompt de como escrever e-mails. Eu chegava lá, olha, é assim que se escreve e-mails. Tinha uma bíblia do meu cliente, esta é a bíblia do meu cliente. Ok? Agora eu quero que tu pegues neste prompt, nesta bíblia e escrevas os e-mails. E em vez de 30 minutos, eu demorava 2 minutos. Fazia o trabalho antemão, ok? De criar estes prompts e depois, sempre que eu queria fazer algo novo, já não precisava de gastar todo esse tempo upfront. Já alguém fez isto? Já agora, deduzo que não seja eu o único. Se quiserem meter aqui no chat, sim ou não, enquanto eu me hidrato. Escrevam mesmo no chat, que é mais fácil do que levantarem as mãos. Por favor. Quem é que, por exemplo, tem um prompt que use muitas vezes num Google Doc? Ou quem é que tem, por exemplo, uma bíblia do cliente dele a dizer: olha, isto é o que o meu cliente faz? Boa.
Boa. Por exemplo, eu sempre que fecho um cliente novo, isso é a primeira coisa que eu faço. Por exemplo, posso-vos dar aqui um exemplo muito rápido. Eh, Posso-vos dar um exemplo muito rápido, que é eu fecho um cliente hoje. Neste caso não foi hoje este cliente. Se não me engano, é este aqui. Eu vou logo posicionamento, estratégia, framework, o que é que ele faz e uma bíblia para dar ao GPT. Ok? Vamos continuar. Até que uma sexta-feira à tarde, isto eu basicamente usava só para mim mesmo, ok? Eu nunca tinha mostrado isto a ninguém, logo eu não sabia se isto era valioso ou não. Até que uma sexta-feira à tarde, eu criei um prompt que criava listas de email marketing automaticamente. Ou seja, eu dizia só quem é que eu estava à procura de e aquilo criava os filtros exatos do Apollo, que é um software onde podemos criar listas, criava estes prompts automaticamente, ok? Eu enviei mensagem a 50 pessoas, eu lembro-me perfeitamente. Eu tive 3 horas maluco da cabeça. Ei, eu descobri o ouro, descobri o ouro, descobri o ouro. A mandar toda a gente: olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Uma delas respondeu. Foi este indivíduo aqui. Se puderem ver a empresa ListKit, qual é que era o interesse deles? A ListKit é um competidor do Apollo, que neste momento faz 550 mil euros ao mês. Ok? Ao mês. 550 mil euros ao mês. E eles queriam colocar isto para se diferenciarem do Apollo. Que é, olha, em vez de estares tu a criar a tua lista, tu usas a AI, criado por mim, para fazer isto. Ok? Eu enviei esta demonstração. Eu trouxe-vos aqui o vídeo para vocês verem a diferença e o quanto pode mudar. Eu, nesta altura, amor, não me mates, mas este era o meu cabelo. Estava isto já, isto foi há, deixa-me ver aqui, 23/9/2023, portanto há mais de 2 anos, ok? Eu estava basicamente a mostrar como é que a solução funcionava. Vamos lá ver se isto funciona. Em que basicamente eu colocava o filtro no GPT e isto dava todos os filtros que nós precisávamos. Deixa eu ver, o lume não tem estado muito bom. Olha o gatinho. Vamos ver se isto dá. Ok. So the same thing. This is the final. Isto era o prompt aqui, que era só fazer copy-paste. E o output era isto aqui. Portanto, geografia, indústria, job title, years in current position, company type, headcount e as keywords. Ok? Isto depois pegava-se, metia-se no Apollo e estava lá. Ok? O cliente adorou e fechámos contrato. Para uma curiosidade, o cliente tinha o mesmo nome que eu. Andre Eichel Jr. Fechei por 1000 euros mais uma one-on-one call com este cliente. Ok? Isto aqui foi o acordo que nós fechámos com eles. E isto foi a primeira vez que eu vendi algo relacionado com AI diretamente. Ok? Tiago, já agora, não sei se estás com uma levantada, não sei se tens alguma questão, mas no final vamos ter Q&A. Portanto, se quiseres apontar, escrever, depois no final não vou responder a tudo, mas vamos ter algum tempo. Ok? Isto foi a primeira vez que eu vendi algo relacionado com AI diretamente. Ok? E mais do que isso, foi algo que eu demorei 3 horas a construir e pagaram 1000 euros por. Para mim, eu nesta altura eu andava a cobrar 100 euros por 6 horas. Eu agora cobrei 10 vezes mais e passei metade do tempo em. Então eu, ok, tenho ouro. Então eu fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. E aqui eu vou-vos deixar também adivinhar o que é que acham que eu fazia. Portanto, eu já tinha clientes, eu descobri uma solução brutal, ok? Qual é que acham que foi o meu próximo passo? Se quiserem escrever aqui no chat. Escala, sim, mas como escalar? O que é que eu fiz? Exatamente. Já alguém acertou. Fui falar com quem já me tinha pago, porque já mostraram que tinham disponibilidade e confiavam em mim, e apresentei os meus novos serviços. Olha, lembras-te o que é que nós estávamos a fazer? Que eu todas as semanas escrevo-te os e-mails, os tweets e os roteiros.
eu posso criar um modelo de AI que escreve isso em volume. Não só escreve para mim, como escreve para todos os teus clientes. Tens interesse? Sim, podemos falar. Na altura, o meu melhor caso de estudo era o Brian, que era um copywriter que escrevia mais de 150 scripts por mês. Ok? Para terem noção, ele o mês anterior a este tinha feito 3.000, este mês já tinha feito 11.000 a trabalhar comigo, ok? Portanto, eu tinha basicamente a confiança dele. Reunimos e eu fechei o meu grande workflow da AI por 5.100 euros, ok? E este foi o momento em que tudo mudou. Porque uma coisa é 1.000 euros, 1.000 euros recebia eu no meu trabalho. Agora, 5.100 euros para uma pessoa de, na altura, 21 anos, que não tinha despesas nenhumas, literalmente nenhumas. A minha única despesa era o ginásio e a gasolina, ok? Isto para mim foi completamente life-changing. Qual é que foi esta solução? Boa pergunta. Portanto, eu ajudava o Brian a escrever tudo o que era tweets para ele e tweets para os clientes deles e vídeos de YouTube. Eram os dois serviços que ele tinha na altura, como copywriter. E eu criei um modelo de AI para criar isto automaticamente. Tanto que já vos vou mostrar, este é para mim, o meu maior caso de estudo a nível de clientes. Ok? É cliente internacional. A promessa era simples, portanto, eu vou entender como é que tu escreves os teus scripts e vou criar um workflow da AI que escreva da mesma forma. Isto é fácil porque é a nível de texto. Por exemplo, Henrique, tu és comercial, eu podia-te fazer a tua oferta que é, eu vou entender como é que tu fechas clientes e vou criar um robô teu que fecha clientes da mesma forma e tu não precisas fazer nada. Se eu conseguisse, não consigo, eu não tenho essa knowledge, mas se eu conseguisse era uma oferta super boa para ti. Ok? E dê-me só aqui um segundo. Seria uma oferta super boa para ti, porque tu estás neste momento limitado pelo teu tempo, ok? Consigo contratar pessoas, mas as pessoas nunca vão vender como tu, ok? De qualquer das formas, um dia isso vai ser possível. Eu diria muito em breve. Basicamente estás dependente de agentes de voz da AI, que já estão bons, muito bons, mas ainda não estão lá. Ok? Eu não fazia a mínima ideia como é que eu ia fazer, mas eu sabia que era possível construir esta máquina para ele. O que me leva à minha primeira lição desta aula. Se quiserem apontar, tu não precisas de saber algo para vender, tu apenas precisas de saber que é possível. Todos os meus primeiros clientes, eu nunca tinha feito a solução que eu lhes vendi. Nunca. Mas eu sabia que era possível fazer. Logo eu vendi-lhes essa ideia. Ok? Eu gosto deste modelo. Porquê? Tu vais ter que aprender de uma forma ou outra e vais. Portanto, mais vale tu estás comprometido com alguém para aprender. Ok? Que é, imagina, olha, tu pagaste-me, agora eu vou ter que descobrir como fazer. Ok? Isto é extremamente importante. Tu não precisas saber algo para vender algo. Tu apenas precisas saber que é possível. Por exemplo, Abdul, tu não sabes criar uma automação, mas tu sabes que podes automatizar, por exemplo, contabilidade de um negócio. E estás a falar com um cliente teu e dizes, olha, eu consigo automatizar isso por este valor. Tu não sabes como fazer, mas tu sabes que é possível. Logo consegues fazer a venda e depois vais descobrir como fazer. Seja contratar uma pessoa, seja fazendo tu e aprendendo tu. Ok? É este o modelo. Há vários modelos, há várias formas. Isto é o que eu quero que vocês entendam. Há várias formas diferentes de vender e fazer dinheiro com inteligência artificial. Como em tudo, na história, na revolução do ouro, não se fez só dinheiro apanhando ouro. Ok? Fez dinheiro vendendo ferramentas, vendendo calças que aguentassem com as ferramentas. Isso é uma história para outro dia. A minha estratégia sempre foi: eu vou fazer a venda e depois vou descobrir como entregar. Hoje em dia, o Brian é dos meus melhores clientes, retenção de 2 anos e meio, que o caso de estudo dele. Digam-me se ouvem já Yo, just agora. wanted to record a quick video testimonial for Andre. So Andre, Ouve-se não? Não, ao vídeo Ok. não. Ok, depois posso partilhar aqui o link no chat se alguém quiser ver. Eu deixo aqui os links e vocês depois podem deixar isto private e ver nos vossos tempos. Ok? Mas é basicamente ele a dizer o que é que nós fizemos juntos e o bom trabalho. yo, just want. Ok, mais do que isso, para mim o que é importante? Eu fui a primeira pessoa que lhe mostrei inteligência artificial
Ele hoje em dia tem um software que fatura 30 mil euros ao mês, em que o software é o quê? Os mesmos workflows que eu lhe criei, mas em formato SaaS. E ele mudou completamente o seu modelo de negócio no espaço de 1 ano e meio para prestação de serviços para software. Ele lançou agora a versão 3, há cerca de um mês atrás. 30 mil euros ao mês, ele tem um sócio, ok? Que é depois quem lhe construiu isto no software em si, todo o UI e UX. Deste cliente recebi uma referenciação e fechei o meu segundo cliente, ok? Basicamente, ele mostrou o ICP Script, aquele que eu tinha feito e vendido por 1000 euros. Eles gostaram e queriam experimentar. Eu reuni com eles e fechei um contrato de 8 mil euros em 90 dias. Basicamente, como é que eu consegui fechar este contrato? Era uma empresa que tinha, e na comunidade do School, este fecho está disponível lá, ok? Portanto, podem depois ver. Este cliente tinha um problema que era o quê? O copywriter deles ia sair daqui a 4 dias. E eles tinham 50 clientes que eles precisavam de escrever campanhas todos os meses. Então a necessidade era elevadíssima. Apesar de eu não ter provas, eu não tinha provas nenhumas na altura, como a necessidade era grande, como o cliente tinha vindo de referenciação e como já tinha um workflow para mostrar, eu também fui corajoso e fiz 8 mil euros em 90 dias, ok? Eu podia ter fechado se calhar 2 mil ou 1500, mas já que é para ir, vamos embora, ok? Eu prefiro que me digam que não a um contrato de 8 mil euros do que não a um contrato de 500 euros, ok? Lá está. Novamente, eu não sabia como fazer, mas eu sabia que o conseguia descobrir, ok? O projeto foi bem entregue. Este é o cliente, Superhuman Sales. Este é o Dave Lichtenstein, da África do Sul. O sócio é o Kai Krenko. Também está tudo lá no School, ok? Basicamente era o quê? Um workflow que criasse e-mails de email marketing, cold emails, que é o serviço que hoje em dia se calhar sou melhor nos olhos do mercado. Eu aprendi muito ao automatizar de malta que fazia muito. Para terem noção, estes indivíduos tinham 50 clientes e fazem mais do que 100 mil euros ao mês. E eu tive 3 meses seguidos com eles, todos os dias. Ok, mostra-me como é que tu escreves os e-mails e eu vou construir um AI que escreve igual. Ok? Então eu, claro que aprendi muito. Se quiserem ver isto aqui, também vou deixar depois aqui no link. Agora fazemos tudo de novo. Ok? Este foi o meu cliente mais difícil. Porquê? Porque era um cliente muito grande, com uma estrutura muito grande, que eu não conhecia, ahm, e que era muito rigoroso. Ok? Eu estava habituado a trabalhar com pessoas mais jovens. Ok? Portanto, não foi muito fácil. Continuei a pedir referências e a fechar clientes. Isto foi para um workflow também de cold email, não tão grande porque já era um cliente mais pequeno, até que fiz o meu maior investimento de sempre. Lá está, chega a um ponto em que queremos ir mais rápido. Investi 8 mil euros no programa de consultoria do Serge Gattari. Quem é que daqui conhece o Serge Gattari? Se quiserem meter aqui no chat. Yes. O Simão, não sei se o Simão está aqui, mas o Simão neste momento é cliente deles. Deixa eu ver, full growth, full growth, full growth. Está aqui, sim senhora. Já agora, tenho uma possível boa notícia, ainda a ser anunciada, portanto não levem isto como uma verdade, mas à partida teremos o Serge Gattari presente no evento de dia 13 de dezembro, ok? Portanto, será muito bom se conseguir fazer isso acontecer. O Serge Gattari faz 8 milhões ao ano, para terem noção, é um tubarão enorme. Este para mim é o cliente que eu mais vos quero mostrar. Basicamente, eu investi com dois objetivos. Número um, aprender e escalar via anúncios e webinars, que é para mim o que ele é melhor. Como é? É o filho Abdul. Só fazer aqui uma pausa. Como é que se chama? Liga só o microfone que não te consigo ouvir. Azan. Boa, boa. Já a aprender desde novo. Boa. Portanto, eu investi com dois objetivos: aprender e escalar via anúncios e webinars, portanto, parar de depender de referências e começar a ter um sistema mais previsível. Lá está, eu nunca sabia de onde é que vinha o meu próximo cliente. Dois, ter acesso a ele para poder mostrar as minhas soluções. Ok? Eu já vos vou falar disto em mais detalhe, mas os dois clientes maiores que eu alguma vez fechei, foi sempre eu paguei primeiro e depois eles pagaram a mim. Ok?
Foi o que aconteceu, consegui mostrar-lhes as minhas soluções numa call e ele adorou. Investiu 2.000 euros para eu construir um protótipo de como seria um possível workflow automatizado. Ele estava muito cético, mas pagou para ver. Basicamente era um workflow que uma pessoa chegava lá, dava os detalhes da empresa dele e aquilo criava uma oferta com base nisso. Correu bem, o que levou ao meu maior projeto de sempre. 20.500 dólares para construir um workflow inteiro para ele lançar e vender num webinar. Ok? Já agora, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que é, depois vamos entrar em mais detalhes no School, mas esta venda de 20.500 dólares está aqui disponível no School. Ok? Foram 3 calls, 3 horas no total, vão ter aqui tudo para verem. Portanto, 20.500 dólares. Isto basicamente foi 13.500 upfront, ok? E o restante quando terminássemos a solução, que demorou bastante. Demorou cerca de 5 meses, sendo que um deles foi dezembro, nós só estávamos a estudar, portanto foi 3 meses de construção, no fundo. Ok? Isto foi num mês onde eu já tinha recebido 19.714, ok? Portanto, eu neste mês fiz 30.964 neste mês, com 3 clientes apenas. 8.000, 10.000 e os 13.000. Foi o meu maior mês de sempre. Ok? Passei os próximos 3 meses focados em entregar o melhor resultado possível a estes clientes. O melhor resultado possível. Feedback bastante bom. Isto porquê? Chega a um ponto em que nós não podemos depender só de vendas, mas que temos que ir muito agressivamente também em produto, em melhorar o nosso produto para que pararmos de fazer vendas de 5.000 euros, 6.000 euros, 7.000 euros e começarmos a fazer 20, 30 mil. E eu sabia que esta era a minha oportunidade, ok? Eu já tinha sido pago muito bem, então vou aproveitar esta oportunidade para aprender o máximo possível e ir a fundo nesta solução e com este cliente. Porquê? Isto também foi uma grande oportunidade que é, ao trabalhar com um cliente destes, eu todos os dias tinha uma call com ele. Todos os dias eu falava com um founder que faz 8 milhões ao ano. O que a mim deu-me um level up enorme. Então eu estava ok em não ir fechar muitos clientes e entregar resultados a este cliente. Todos ficaram extremamente satisfeitos, portanto eu fiquei extremamente satisfeito com o dinheiro, o cliente também e a quem ele vendeu a solução também. O Surge faturou mais de 250.000 euros com o webinar, o que me leva também a outra lição que é, tu não podes cobrar mais do que aquilo que tu vais entregar. Se o cliente fosse apenas faturar 5.000 euros, eu não podia cobrar 20.000 euros. Ok? Não faz sentido. A matemática não faz sentido. Portanto, se tu queres cobrar 20.000 euros, pensa como é que tu podes entregar 250.000 euros. E provavelmente vais entender que, ok, o tipo de cliente que eu estou a trabalhar hoje em dia com não tem capacidade de aumentar 250.000 euros a faturação no espaço de 6 meses a um ano. Logo, eu nunca vou conseguir cobrar 20.000 euros. Se tu queres fazer mais dinheiro, então trabalha com pessoas que façam mais dinheiro. Ok? O webinar hoje em dia está disponível no YouTube. Estas foram, quem percebe de Make.com, as cobras que nós criámos. Podem ir ver, 3 horas e 54. Não se preocupem, eu aprendi muito marketing e webinars com ele, mas o meu webinar não vai ser de 3 horas e 54, ok? Nunca na vida. Pelo menos por agora ainda não. Os contratos foram ficando cada vez maiores. Em janeiro fechei um contrato de 19.000 euros, que foi basicamente para fazer email marketing para este cliente durante 4 meses. Portanto, 19 a dividir por 4, 5.000 euros por mês. É o nosso maior caso de estudo também, hoje em dia. E cada vez mais frequentes. 9.000 euros até ao dia de hoje, em que divido o meu negócio em 2 unidades. Continuo a prestar serviços de AI e automação e marketing a clientes, pois isso é o que sempre me trouxe dinheiro. A mim sempre me fez confusão pessoas que ensinam algo que não fazem. Eu faço imenso dinheiro com AI e automações. Por exemplo, eu tenho um cliente agora que me pagou 6.000 euros para 2 meses de trabalho, em que eu se calhar vou investir 4 horas, se tanto, no total. Ok? Um negócio extremamente bom. 2, ensino e ajudo outras pessoas a fazer o mesmo. Ok? Porquê? Porque eu não tenho capacidades, nem quero servir todo o mercado.
nem quero. Não é só não ter capacidade, não quero. Eu não quero ter 100, 200 clientes e estar a dar conta deles todos. Os lucros têm que ser divididos. Alguns dos clientes que eu tenho trabalhado, 4.750 num dia, o Fonse, 2K com retainers foi uma solução da AI. Isto é um cliente, uma maior empresa de joias em Portugal que eu dou-lhes consultoria da AI, um VA. Isto é do Diogo que está aqui. Basicamente, nós 170 e-mails eles faziam email marketing, nunca tinham tido sucesso ou muito sucesso. Eu, numa consultoria de 40 minutos, dei-lhes, basicamente, criámos uma nova campanha. Em 170 e-mails, 2 respostas, um agendado. Hoje em dia, Diogo, queres dizer desde então quantas reuniões mais ou menos? Acho que foi 20, 30, quanto eu acendo a luz. Para aí umas 21 reuniões, 21 reuniões, porque tivemos 76 respostas ao todo de 9.900 e qualquer coisa e-mails enviados. Portanto, não é pessoas, mas é e-mails enviados por cada recebe 3, portanto. Quanto trabalho é que tu tiveste para fazer isso acontecer? A reunião contigo. Isso é o que eu mais gosto, que é tu não tiveste que ir investir 10.000 euros em anúncios, nem que tiveste que ir contratar comerciais. Ok? Sistemas. Eu sou muito adepto de escalar com sistemas, não com complexidades. Daí eu ter dito que é, ok, descobri o ouro, tenho uma solução que sei que funciona. O que é que eu vou fazer? Não vou investir em anúncios. Não, primeiro vou falar com toda a gente que eu conheço. Depois sim, vou investir em consultorias. Que foi exatamente o que eu fiz. Ok? O Diogo também, 10K numa semana. Glória a Deus. Cliente, 5.000 euros, mas 3.000 upfront. Agora, isto foi o que eu fiz. Ok? Agora, qual é que é a oportunidade que eu vejo no mercado? Antes de continuarmos, isto estou a testar, mas vou fazer um sorteio. Nunca fiz nada do género. Mas vou dar acesso a uma pessoa à minha comunidade gratuitamente durante o mês, a uma pessoa que comentar Let's Go no meu último post. Ok? Eu fiz um post há bocado. Quem comentar Let's Go, eu amanhã vou meter isso tudo. Não sei qual é que é o software ainda. Tive a ideia cerca de 2 horas antes de vir para o webinar. Amanhã vou sortear toda a gente e vou. Ok? De qualquer das formas, se entrares e fores tu o escolhido, eu dou-te uma one-on-one call, ok? Para não estares indeciso, será que entra agora ou será que espero para amanhã, ok? Portanto, este é o post, comentar Let's Go e amanhã eu vou sortear e divulgar o vencedor nos meus stories, ok? Vamos continuar. Qual é que é a oportunidade para mim? E porquê AI? Eu vi que um developer foi pago 100.000 euros para juntar-se à equipa do OpenAI, ok? Quase o mesmo que um jogador de futebol, mais até do que alguns jogadores de futebol. Número 2, a OpenAI está a gastar cerca de 60 bilhões por ano. Eu gostava de ter pelo menos um destes bilhões, ok? Onde o dinheiro está a ser gasto é onde nós temos de ser, onde nós temos de estar. Se nós estamos numa indústria onde cada vez mais os investimentos são menores, então cada vez mais os nossos retornos serão menores. Se nós estivermos numa indústria onde cada vez os investimentos são maiores, cada vez mais os nossos retornos serão maiores. Ok? E inteligência artificial é onde estão a haver os maiores retornos de momento e onde vão continuar a investir. Há 20 anos atrás foi a internet, hoje em dia é a inteligência artificial. Ok? Isto é um facto. Os maiores investimentos ao nível de inteligência artificial. Agora, outro exemplo, em Portugal, PRR, 300 milhões disponíveis para empresas investirem em inteligência artificial apenas em Portugal. Ok? Não só lá fora estão a investir, mas quando eu vejo um governo a dar dinheiro, o governo não dá dinheiro por nada. Ponto final, o governo tira dinheiro. Quando eu vejo o governo a dar dinheiro para as empresas investirem, é porque eu entendo, ok, eles querem que seja investido.
ok? É a mesma coisa. Se o governo baixa uma lei para construtores conseguirem investir e construir casas sem impostos, então isso mostra-me que eles querem que as pessoas construam casas. Logo, é um bom negócio tu estares a construir casas. Ok? Deixa eu ver a tua frase, Abdul. Os melhores negócios são feitos com os governos. Exatamente. Sabes que eu tenho um cliente meu, já não é meu cliente, mas foi cliente meu durante 3 meses o ano passado. Ele fazia contratos com o governo. Ok? Os contratos eram cerca de 500, 600 mil euros. Lá nos Estados Unidos. Ok? Tanto que eu descobri que há um site dos Estados Unidos que é literalmente: olha, precisamos disto, precisamos deste projeto, podes investir aqui. Isto valida o AI, ok? Agora, todas as empresas sabem que precisam de implementar inteligência artificial no seu negócio para se manterem competitivas. Todas, ok? Tanto que a quantidade de pessoas que chegam até mim a dizer: olha, eu preciso de inteligência artificial. E eu, ok, porquê e aonde? Ah, não sei. Só sei que preciso. Isso mostra-me o quão bom é uma oportunidade, ok? Que me leva aqui a outro conceito, que é o quê? Tu, quando fazes uma venda, tu precisas de vender sempre duas coisas. Diogo, acho que estava a falar todas, nunca todas, não é? Por exemplo, uma florista que tem 80, a florista da minha rua que tem 80 anos, nem sequer tem internet, ok? Maioria das pessoas. Obrigado pela correção, daí eu também ter dito, não levem tudo literal. Mas, quando tu estás a fazer uma venda, Diogo, acho que era contigo que eu estava a falar disto, tu tens sempre que vender duas coisas. A oportunidade e porque é que tu és a melhor pessoa para implementar a oportunidade. Vou dar um exemplo. Diogo, tu queres aumentar a tua faturação e as tuas vendas, mas tu tanto podes usar email marketing, anúncios, comerciais, referenciações, eventos, flyers, cold callers, imensas coisas para aumentar a tua faturação. Conteúdo, stories, profile funnel, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Podes usar imensos canais e imensas formas de aumentar a tua faturação. Ok? Portanto, eu se te quiser fechar para um contrato de email marketing, eu tenho que te convencer primeiro de porque é que o email marketing é o canal correto e o veículo correto para tu aumentares a tua faturação. Isso é a venda número um. Por si só não é uma venda fácil, porque tu estás a comparar o email marketing com todos os outros meios, como também tenho de te convencer de porque é que eu sou a melhor pessoa para implementar o email marketing em ti. Ok? Com a inteligência artificial eu não sinto esta dificuldade. Ou seja, inteligência artificial já se vende por si próprio. As pessoas já sabem que precisam de inteligência artificial. Ok? Nós só precisamos de convencer porque é que nós somos as melhores pessoas para implementar a inteligência artificial. Torna-se muito mais fácil. Ok? Já agora, dou-vos um erro. Eu escrevi isto no outro dia num e-mail, não sei quem é que o leu, mas qual é que é um erro que as pessoas fazem com base nisto? Que é, passam 90% do seu marketing a vender o porquê da inteligência artificial e não o porquê de se venderem, o porquê de serem eles a implementar a inteligência artificial. Ok? As pessoas já sabem que precisam de implementar inteligência artificial. Agora elas precisam é de perceber porque é que tu és a melhor pessoa para implementar. Logo, 90% do teu marketing tem de ser aí. Portanto, assim como há 20 anos atrás as empresas tiveram de colocar o seu negócio online, portanto, todas as empresas sabem que precisam de inteligência artificial, assim como há 20 anos tiveram de colocar o seu negócio online. Lá está, não todas, mas uma grande maioria. Aqueles que estão à frente da curva. Só não sabem como. E é aqui que tu entras. E é aqui que eu entrei. Ajudando as empresas a perceber onde e como implementar a inteligência artificial. Isto é extremamente importante, de forma a conseguirem fazer mais com menos. Sempre que tu fazes uma venda, tem que haver um retorno sobre o investimento. Eu não vou comprar algo se não souber quanto dinheiro é que eu vou fazer de volta, ok? Pelo menos a nível de prestação de serviços. Portanto, tu tens sempre que mostrar que a pessoa vai fazer mais dinheiro com menos esforço, com menos recursos, com menos colaboradores. Mas tu provavelmente não sabes o que vender. Não sabes como construir soluções de AI, nem sabes como entrar em contacto com estas empresas. Ok? São os 3 problemas que eu encontrei e que eu tive no início. Certo? Muitos de vós hão de ter, se calhar, este problema, não sabem o que vender. Outros não sabem como entregar o que vendem.
muitos de vós não sabem como entrar em contacto com estas empresas. É normal, eu também não sabia. Deixa-me mostrar-te por onde começar. O que tu estás à procura são problemas e processos que todas as empresas têm. Lembram-se que eu no início disse que vocês só vendem se tiverem a resolver um problema ao vosso cliente, ok? Então, o que é que vocês querem ir à procura? Problemas. Qual é que é um excelente passo para começar? Focarem-se em problemas que todas as empresas têm e que tu consigas resolver com AI, ok? Por exemplo, todas as empresas têm o problema. Já eu vou entrar em mais detalhe agora. Deixa-me dar-te um exemplo. Primeiro exemplo, primeiro workflow que eu vendi: contabilidade. Todas as empresas têm contabilidade. Todas as empresas passam e recebem faturas de forma a fazerem dinheiro e pagarem fornecedores, e ao final do mês, trimestre, dependendo de como está o regime contabilístico deles montado, têm que submeter, têm que enviar essas faturas para o contabilista. Ok? Qual é que é o problema? E este foi o problema que eu primeiro encontrei em mim e depois encontrei no resto do mercado. Estas faturas estão perdidas no e-mail. Ok? Portanto, como é que isto funciona? Como é que isto funcionava no meu caso? Final do mês, contabilista, manda-me o teu extrato bancário. Olha, tens 150 faturas para me enviar. Eu, porra, onde é que estas faturas têm? Isto era na altura antes de eu conhecer a minha belíssima mulher, que eu era super desorganizado. Eu hoje em dia, sempre que pago algo, meto logo numa pasta com o mês e está logo lá, para não ter que fazer isto. E também tenho uma automação para tal. Ok? Mas, problema das empresas. Ok, tenho 150 faturas, estão todas perdidas no e-mail. Agora vou ter que perder horas e horas a reunir tudo para entregar à contabilidade. Ok? Como é que nós podemos usar a AI para resolver este problema? Simples. Uma automação que sempre que uma fatura chega ao e-mail é automaticamente adicionada a uma drive. Ok? Por exemplo, eu no meu caso, todas as faturas vêm para o meu e-mail pessoal. Eu consigo criar uma automação em que sempre que uma fatura chega ao meu e-mail, vá para uma drive. Há dezenas de tutoriais disponíveis online em como construir esta automação. Eu não vou entrar em detalhe como construir. E eu posso, mas acreditem em mim, o valor que vocês vão ter não é eu estar aqui uma hora a mostrar-vos como construir, é mostrar-vos o que construir. Que é muito mais fácil seguirem um tutorial passo a passo. Ok? Já agora, quem é que já vendeu alguma destas soluções? Alguém já vendeu uma solução de contabilidade? Sim. E alguém tem implementado para si mesmo? Pode não ter vendido, mas já salão de beleza em Londres. Oh, já agora, era André, certo? André Antunes. André, já agora, queres partilhar connosco quanto é que cobraste? 3K. Boa. Cobraste mais do que eu, se não me engano. Eu cobrei 1500 euros. Isto foi há um ano. Foi há um ano. Foi o ano passado, em novembro. Não. Outubro? Acho que foi em outubro. Sim. Não é uma solução muito cara, pois não tem um retorno sobre investimento muito elevado. Ok? Mas é um bom começo para a empresa do outro lado confiar em nós para mais soluções. Exatamente isso, André, que eu também ia falar, que é quanto maior for a empresa e quantas mais faturas, mais caro vocês podem cobrar. Ok? Porque é que eu gosto desta solução? Todas as empresas têm contabilidade. Todas, 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 todas. Nunca vai parar de investir, de existir. Ok? Logo vão ter sempre espaço para o fazer. Next. Onboarding de clientes. Esta é a solução que eu pessoalmente mais gosto. Eu pessoalmente, junto com o meu developer, passei mais do que 30, 40 horas no nosso próprio onboarding. Ok? Isto foi uma solução que nós construímos para um cliente, Make.com, quem conhece, isto na altura usávamos o Make.com. Basicamente, que problema é que nós estamos a resolver aqui?
Sempre que um cliente nos paga, o que é que tem de acontecer? Neste caso do cliente, ele tinha que criar drives, adicionar documentos à drive, criar um Slack, convidar as pessoas para esse Slack, enviar uma mensagem de boa-vinda e mais 10 outras coisas. Tudo isto era feito manualmente. Demora bastante tempo, tempo esse que é pago pela empresa e que não pode ser usado em outras tarefas que trazem mais valor. Por exemplo, a pessoa em nós contabilizamos, que é também para conseguirmos fazer o retorno sobre investimento, a pessoa responsável por este processo de onboarding demorava 1 hora e meia a fazer este processo todo. Isto era 1 hora e meia que ela não podia estar a falar com clientes e a resolver problemas. Ok? A solução, uma automação que faz isto tudo automaticamente. Drive criada, documentos adicionados, Slack, convites enviados, mensagens enviadas. Alguém já fez esta automação? Boa. Quanto é que cobraste, Diogo, já agora, se quiseres partilhar? 3 e 4K. Boa. Eu acho que cobrei mais por esta. 4.400. Eu vendi esta solução por 4.400 a duas empresas portuguesas até ao dia de hoje. Eu vendi à primeira e a primeira referenciou-me à segunda. Ok? Lá está, todas as empresas têm clientes e têm que entregar algo para clientes. Ok? Isto funciona em negócios digitais. Principalmente. Em negócios físicos é mais difícil, porque nós só conseguimos automatizar processos digitais. Ok? Workflow 3, respostas automáticas a e-mails. Este é um caso mais específico, só que eu quis trazer, para mim, eu gosto muito desta venda que eu fiz. Imagina um empresário com várias empresas diferentes ou um empresário que tem muitos e-mails, mais do que 50 e-mails ao dia. Recebe centenas de e-mails por dia, perguntas de clientes, questões de fornecedores e pedidos de equipa. Ok? Tem de passar horas e horas só a responder a toda a gente, quando na maioria das vezes está a responder a perguntas que já respondeu a alguém no passado. São as mesmas perguntas. A solução: uma automação que lê o e-mail, categoriza automaticamente, portanto, é um e-mail de um cliente, é de um fornecedor, é de alguém interno e mete na pasta relevante, vai à base de dados buscar a resposta certa. Isto é uma base de dados a mostrar como é que nós respondemos a e-mails no passado e cria um draft pronto a enviar o e-mail. Ok? Eu tenho esta solução no meu YouTube já construída, portanto não vos vou estar a mostrar aqui tudo em detalhe, está no YouTube. O cliente só precisa de rever e clicar em enviar. Eu vendi esta solução o ano passado por 1.500 euros a um cliente que depois se tornou num cliente de 3.000 euros mensal. Dentro do Money Master, tens a gravação da call a ver como é que esta venda foi feita. Este indivíduo, já agora, vale 50 milhões de dólares, tem 7 empresas. Okay? É literalmente um tubarão. Eu estava a tremer um pouco ao vender este cliente. Ok? E olhando hoje em dia, sinto-me um bocadinho triste de só ter vendido por 1.500 euros, mas lá está. Foi bom porque permitiu-me ter acesso a este cliente. Hoje em dia falo com ele. Ainda hoje em dia falo com ele. Alguém já fez esta solução ou tem internamente? Esta é um bocadinho menos comum. Gabriel, ou estava a montar essa hoje. Para ti ou para alguém, Gabriel? Bom. Diogo, tu quanto é que cobraste? 3K. Boa. Top. Workflow 4. Gestão de leads. Gestão de expectativas. Esta solução eu nunca vendi diretamente. Já ajudei pessoas a criar e tenho imensos parceiros que a venderam e vendem com sucesso. Ok? Tenho, por exemplo, aqui o Simão, já é muito conhecido e vai palestrar no meu evento a explicar mais sobre esta solução, Simão Antunes. O Diogo já fez muitas soluções dessas, eu próprio já consultei umas quantas, ok? Qual é que é o problema aqui? Qualquer negócio que faça dinheiro tem leads, ok? Leads, pessoas interessadas. E leads chegam de todo o lado. Leads podem chegar do website, do e-mail, do LinkedIn, de formulários, do WhatsApp.
O problema é que ficam perdidas pelas várias plataformas e muitas das vezes não respondem a tempo ou até se esquecem delas completo. Que é, eu digo-vos, no meu caso, hoje em dia, o que é que me acontecia se eu não tivesse isto automatizado? Tanto tenho pessoas a virem do WhatsApp, como do YouTube, como do Instagram, como do e-mail. E eu se calhar vou ver o meu YouTube uma vez ao dia, vou ver o meu e-mail 2 vezes ao dia e o meu WhatsApp só 3 vezes ao dia, ok? E é muito fácil eu perder onde é que estas leads estão, ok? Qual é que é a solução? Uma automação que centraliza as leads todas num só sítio, CRM. Isto por si mesmo já é uma solução, já é algo que pode ser comprável, que é só pegar as leads todo lado e metê-las num CRM. Passo número 2, responder automaticamente às leads via um agente da AI. É o passo 2, ok? Por si só, o passo 1, adicionar o CRM, já é super valioso. Agora, uma coisa, deixa-me desbloquear aqui uma crença para vocês. Ei, mas isso é bué da fácil. Pegarem leads e adicionar um CRM. É fácil para nós. Para uma pessoa de 50 anos que nunca entrou num CRM é super difícil. E é super revolucionário. Ok? Vocês não precisam, vocês apenas precisam de saber mais do que a pessoa a quem estão a vender. Ok? Eu tenho um parceiro meu que já vendeu este sistema por 2.500 euros. Também tenho um parceiro que já vendeu por 7.500 euros. Isto é outra lição que é diferentes clientes finais, diferentes valores das automações. Ok? Como é que eu entendi isto? Vou usar aqui o exemplo do André, certo? Aquele do salão de beleza. Deixa-me vir aqui buscar. André Antunes. O André Antunes cobrou 3K pela solução de contabilidade, sabendo que eles têm 5 salões espalhados pela cidade. Se eles só tivessem um salão, tu não conseguias cobrar mais do que 1.000 euros. Ok? Portanto, o valor nem sempre está só na solução, mas também a quem é que tu estás a entregar a solução. Quem é que é o cliente final. Ok? É a mesma coisa. O meu barbeiro, eu não lhe posso vender nada muito caro, porque ele não faz muito dinheiro. Agora, se ele tivesse 15 barbearias, a mesma solução valeria 15 vezes mais. Ok? O que é que eu quero que tu entendas daqui? O que não faltam são necessidades e problemas no mercado. O mercado está cheio de problemas. Cheio de problemas. Cheio de problemas. Ok? E onde há problemas, há dinheiro a ser feito. 2, como podes ver, a mesma solução tanto pode ser vendida por 500 euros como por 7.500. 3, tu não precisas de saber construir a solução para a saber implementar. Ok? Tu podes fazer parcerias com pessoas que as saibam implementar. Eu posso-vos dizer, por exemplo, eu hoje em dia eu tenho 3 soluções a serem implementadas que eu não as sei fazer. É a minha equipa a fazê-las. Eu pago a alguém para as fazer. Ok? Como dentro do Money Master já temos bastantes parcerias dessas a serem feitas. Já te vou explicar tudo isso, mas antes quero trazer aqui uma pessoa, ok? Que é um grande amigo meu e um cliente, parceiro, que é o Diogo, ok? Diogo, se quiseres, eu vou se calhar deixar aqui, vou-te afixar. Ora, dá-me aqui um segundo. Era isso, agradeço, porque senão é muita pressão ver a foto. Ok. Vejam lá se ele está bem afixado. Tá? Excelente. Eu vou deixar a apresentação. Diogo, o que é que eu gostava que tu fizesses, por favor? 2 coisas. Foi o que eu disse, mas vou dizer aqui para a audiência, ok? Coisa número 1, explique-se um bocadinho da tua história, ok? Como é que tu foste do teu trabalho antigo e o que é que tu fazes agora? Não precisas dizer números ao detalhe, mas podes dar uns intervalos. E depois 2, eu vou-te perguntar sobre a tua experiência comigo, ok? Enquanto tu falas, eu vou só 2 minutos à casa de banho, ok? Que eu já bebi uma água inteira. Portanto, à vontade, campeão. Obrigado. Olha, eu vim da área do fitness, fui PT durante 5 anos, e durante 3 anos estive no ginásio, a trabalhar full-time no ginásio, estúdio, andava de um lado para o outro, dava 12 treinos por dia, que eram 12 horas, mais 3 horas para ir de viagem de um lado para o outro, dormia 5, 6 horas por dia, isto foi a minha vida durante 3 anos. Vida de PT, não é bonita. Depois disso, comecei
construir um negócio online, portanto, se calhar falar para aí em 2022, 2021, 2022, e depois decidi despedir do ginásio, despedir do estúdio também onde eu estava e seguir só o negócio online, na área do fitness, acompanhamentos online. A área da automação, que é o que faço agora, surgiu a meio desse percurso. Porquê? Porque era só eu no negócio, eu tinha que servir 60 clientes, 60 alunos, gerir leads, e no negócio de fitness, nós temos muitas leads a gerir. Eu sei que alguns que estão aqui trabalham até com negócios de fitness e devem ter essa noção. Eu tinha 20 reuniões por dia, eu entrava 30 leads na minha pipeline por dia, ou seja, era muita coisa para gerir. Então comecei a explorar cada vez mais o mundo da automação, inteligência artificial e tudo mais por aí. E isso levou-me, durante esses 2 anos de negócio online de PT, a passar para a automação, porque vi que o veículo que eu estava a ir não era aquele que já me preenchia, apesar de eu adorar o fitness, eu adoro mais ter o negócio. Então comecei a pensar em criar um negócio na área da automação. E este ano surgiu a ideia, juntamente com um amigo meu, na altura de fundarmos então uma empresa na área da automação e inteligência artificial. Entretanto, acabámos os dois por dividir caminhos e cada um seguir um caminho separado, mas eu mantive na área da automação, que é onde estou agora. E pronto, isso é assim um short term do que é que foi o meu percurso desde aí até a automação. Surgiu nesta conversa em julho, junho ou julho. Eu sei que acho que tinhas ido, Zidoro, para o teu de férias com a tua mulher, alguns para o continente africano, não foi? Alguma coisa assim. E eu lembro de ter-lhe mandado uma mensagem antes de ele ir até, e tal, vamos marcar aqui uma meet para falarmos os dois e trocarmos ideias. E ele na altura ia de férias, então marcámos para depois ele vir, ficou acordado. E nessa altura tinha ainda o negócio com o meu sócio e acabámos por ir os dois a essa meet. E fechámos no momento, vimos totalmente o valor que o Zidoro passava, ele teve a conversa connosco 1 hora e para nós foi totalmente life-changing na forma como estávamos a levar o negócio, as ofertas, a prospecção. Nós saímos lá com uma clareza muito maior e ele nem sequer tinha entrado connosco em nada. Ele literalmente esteve a falar connosco. E então foi logo aí uma mentoria com ele na altura, que depois levou a que tivéssemos esta diferença enorme nas campanhas de e-mail. Aliás, abrindo aqui, só para ver e dar números concretos. É isso, nós tínhamos tido campanhas nossas antes, mas que foram um fiasco total, nem falamos sobre essas. E depois lançámos a campanha com ele, que ele fez só uns ajustes connosco na nossa primeira sessão de mentoria, e de termos basicamente 0 respostas, passámos para ter 2,5% de respostas, 77 respostas em 9.312 e-mails enviados, 3 por cada pessoa. E a partir daí, as coisas escalaram. Acho que tu consegues ter acesso aí, não tens? Consigo. Deixa-me só ver qual é que é. A campanha é a primeira. Eu não sei qual é que é o Instant League, eu tenho imensos. É esta aqui. É essa. É a primeira campanha. Sim. É a primeira campanha. E a partir daí começaram a chover mais leads. Isto para além do que nós já fazíamos. Nós antes falamos com o Zidoro, a nossa estratégia principal sempre foi a atração por redes sociais e continua a ser também um peso muito forte nosso, atrair por redes sociais, através de prospecção ativa. Mas a principal diferença, e o que para mim fez muita diferença, como a parte técnica, porque na empresa eu era quem fazia a parte técnica e faço também agora comigo, a principal diferença é a clareza na oferta, a clareza na apresentação da oferta, como é que eu apresento isto de facto a pessoas. E como ele disse muito bem, o nosso principal foco é vender. Nós primeiro pomos uma oferta no mercado, vemos se as pessoas querem e depois focamos nisso. Não andamos a perder tempo, digamos assim, a construir qualquer coisa que não sabemos se as pessoas vão querer. E isso ajudou muito a ter clareza. E acho que a principal coisa que o Zidoro trouxe a mim ao meu negócio é clareza. Saber para onde apontar. E depois, obviamente, depende de cada um de nós pôr o volume necessário, as horas e o trabalho para lá chegar. Mas a principal diferença é literalmente ele conseguir ter apontado para onde é que eu tinha que ir e dizer, olha, é este o caminho. E depois, obviamente, cada um de nós tem que o fazer. Isto foi assim o principal e é o que me fez ter ido ao evento dele, estar aqui, ter entrado na comunidade e basicamente consumir qualquer peça de conteúdo que ele faça desde que eu o conheci até agora. Acho que muito resumidamente, acho que é isto. Não sei se queres que diga mais alguma coisa ou responda a alguma pergunta que tenhas. Não, acho que falaste bastante bem
É isso mesmo, que é quando também fazemos as coisas bem. Eu disse esta frase que é quem faz o bem recebe o bem, ok? E nós fazemos o bem, logo estamos a receber o bem. Sem Mas é dúvida que isso. sim. E agora, quão incrível é tipo olhares para as pessoas que estavam na situação, ou seja, que estão na situação que tu estavas antes de, ou seja, no teu trabalho, e as pessoas tipo, ei, eu estou a ajudar as pessoas que eu antes era ajudado. Ou seja, eu estou a ajudar as pessoas que eu era antes, basicamente. Sim, basicamente, desde que nós falámos e a tua mentoria para mim, para nós, abriu-me aqui as portas a que era algo também que eu queria perseguir. Eu tipo, queria vender esse tipo de consultoria de mentoria nas áreas que eu sei, no que eu consigo ajudar, que é o que eu estou a fazer neste momento. Eu estou a mentoria a 3 PTs que querem passar para o online, e conseguir ter um negócio também escalável nessa área. Para além de também ter depois outra consultoria com outro rapaz que não é um PT, mas também tem mais ou menos a mesma ambição e abriu-me portas para isso. Antes desta conversa, antes das nossas várias conversas, não tinha nenhuma dessas ideias, nem sequer ponderaria isso. Era completamente fora do meu escopo, ou pelo menos era assim que eu achava. Yeah. E agora, lá está, é a clareza. Para mim, o principal e a principal mudança que trouxe é a clareza e, obviamente, essa clareza traz resultados. Certo. Falando em números, fechámos 17 clientes em 5 meses de existência da empresa. Que é enorme. 17, não, desculpa, 19. Fechámos fechei mais dois, portanto, 19 clientes em 5 meses de existência de empresa. Acho que para qualquer empresa que está a começar, sendo um bocadinho também honesto, é ótimos números. É, sim, senhora. É isso mesmo. Muitas das vezes, sabes? E agradeço também dares o testemunho. Muitas das vezes o que eu entendo é que, e foi o que eu disse no evento, que as pessoas têm dificuldade em implementar porque não têm a certeza do que é que têm de fazer. E é essa incerteza do que fazer, nunca tiveram alguém a dizer, não, é mesmo isso que tu tens que Sem fazer, dúvida. faz só. Ok? Eu penso muito nisto que é aquela coisa. Se eu soubesse que no Porto, amanhã, às 5 da tarde, se eu fosse ter aos aliados, alguém me ia entregar uma mala com 10 milhões de euros, eu ia. De qualquer forma que fosse, a pé, de carro, eu ia. Ia. Porquê? Porque tinha clareza e tinha confiança. Ok? Portanto, a mim sempre me ajudou também e pagar muito para ouvir alguém a dizer, olha, faz isto. Não é que eu não soubesse fazer, só não tinha, digamos, muitas das vezes a confiança ou a clareza mental para fazer. Posso continuar, Diogo? Dá-lhe todo Oh, teu. sim, senhora. Também acho que já estamos quase, se não me engano. Já agora, esta belíssima foto tirada pela Rita Miguel Ferreira, RMF Studio, a melhor empresa de audiovisual deste país e em futuro do mundo inteiro. Ok? No meu evento tivemos uma iniciativa que foi basicamente oferecer uma foto a toda a gente. Eu hoje ou ontem? Ontem? Acho que foi ontem. Meti as fotos no Instagram, tive para aí 30 pessoas logo a pedir-me foto. Ok? Dizer também que se vocês querem ter sucesso e fazer mais dinheiro, vocês precisam de uma mulher ao vosso lado. Ponto final. Ok? Sem a mulher da vossa vida ao vosso lado, simplesmente não dará. Ok? Não dará. Isso é uma das coisas também que eu admiro em ti, Diogo, que és bem casado, digamos, e agradeço à minha mulher tudo o que ela faz por mim. Podes parar de lhe apontar no arma agora. Amor, podes parar. Muito obrigado, amor. Bem, continuemos. Agora, a tua pergunta deve estar a ser, portanto, a minha história, a oportunidade, os workflows que eu recomendo, lá está, não é a única maneira de fazer dinheiro em AI, eu já vou entrar em mais detalhe quanto a isso. O testemunho do Diogo, também mais pessoas aqui no chat que já fazem bastante dinheiro com AI. A tua pergunta agora deve estar a ser: como é que eu posso fazer o mesmo ou fazer algo semelhante? Como é que eu posso usar esta oportunidade e esta tecnologia para fazer mais dinheiro? Ok? Se não te fizeste essa pergunta, então devias a ter feito. Ok? Vamos lá. Money Masters, ok? Que é a oferta que eu vos vou apresentar e é o projeto que eu vou ter para os próximos anos, em que o meu objetivo é simples, é ajudar 10 mil pessoas a fazer mais dinheiro com sucesso. Porquê? Porque eu sei que se eu ajudar 10 mil pessoas a fazer mais dinheiro, então o meu resultado vai ser incrível.
Não sei qual é que vai ser, mas sei que vai ser incrível. Ok? E eu prefiro focar-me nesse número que é 10 mil pessoas, eu tenho que ter um caso de estudo. Eu neste momento tenho 50 casos de estudo, ok? Entre vídeos e texto. Portanto, falta 9.950. Mas vamos lá chegar que eu ainda só tenho 22 anos. Ok? É a comunidade número um para quem quer fazer mais dinheiro usando inteligência artificial. E aqui é super importante. Não quer dizer que é vendendo soluções de inteligência artificial. Ok? É estando envolvido com inteligência artificial. Por exemplo, temos um membro na comunidade que faz email marketing. Eu não lhe vou dizer para ir vender inteligência artificial. Eu vou-lhe ensinar como fazer mais dinheiro com email marketing. Temos também uma pessoa de marketing. Eu vou-lhe, olha, no teu negócio era assim que eu faria mais dinheiro. Ou era assim que eu implementaria AI para servir mais 5, 10, 15 clientes. Ok? O que é que está incluído? Número um, módulos gravados. Ok? Todos os tópicos que precisas para fechar e dar conta de clientes. Fechar e dar conta. Isto, quando entras na comunidade, é isto que lá está. Mindset, recursos, vendas, automações, mês um, mês 2, mês 3. Ok? Tens reuniões minhas a vender, que eu acho que é extremamente importante e é algo que eu gostava que outras pessoas dessem acesso, é deixa-me ver como é que tu fizeste as vendas que tu tanto dizes. Ok? Tens aqui, não tens todas, como é óbvio, eu não posso mostrar todas as reuniões, mas tens aqui muitas, muitas, muitas reuniões de mim a vender. Ok? 2, reuniões minhas com clientes. Como é que eu dou consultoria, consultorias de email marketing, eu a apresentar a solução a um cliente, eu a conduzir consultorias, ok? Eu a fazer estratégia com clientes, bastantes. Módulos de vendas, curso inteiro de email marketing, que eu próprio ia fazer isto uma oferta separada para o mercado, mas vou preferir meter tudo dentro de um sítio, ok? Dentro da comunidade. Isto é o que eu vou querer fazer, ok? Todo o meu curso de email marketing vai estar aqui, lá está, vai ser construído over time, porque eu hoje sei, digamos, estes 10 módulos, daqui a 3 meses vou saber muito mais. Tudo o que eu sei sobre inteligência artificial, eu também vou ter pessoas que vão construir módulos para aqui. Eu não sei tudo sobre inteligência artificial, nem de perto nem de longe, mas conheço pessoas que sabem mais do que eu. Então eu consigo pagar essas pessoas para construir módulos também, que é o que eu também vou fazer. Ok? Neste momento está aqui tudo o que eu tenho. Tudo o que eu sei. Tudo, ainda não está tudo, como é óbvio, porque ainda não tive tempo para ir literalmente a fundo. Passo a passo do que fazer, isto para mim é importante, é a parte mais importante da comunidade, do curso em si, digamos. Definir o teu objetivo, o teu serviço, a tua oferta, distribuição, ou seja, como marcar reuniões, como fazer uma primeira reunião, como fazer um fecho. Negócios simplificados. Daqui da comunidade, alguém já viu isto de A a Z? O que é que achaste, David? Se quiseres falar aqui um bocadinho. Para mim foi desbloqueador, ou seja, acho que aqui trabalha bastante é o mindset, e para eu conseguir encarar, digamos, potenciais clientes e conseguir ter clareza na parte do que fazer de oferta para quem ofertar também, foi disruptivo. No sentido que está simples, ou seja, sem fumo. É straightforward. Daí o nome do módulo. Negócios simplificados. Também já tenho no roadmap lançar um que vai ser negócios complexos, em que vou muito mais a fundo, ok? Nota importante, estes módulos não estão nem nunca estarão completos, ok? Porque eu ainda tenho muito para... eu sou da opinião que eu primeiro lanço o produto e depois construo o produto com base no feedback, ok? 2, porque eu estou sempre a aprender e vou estar sempre a atualizar esta biblioteca, ok? Qual é que é a minha visão com esta comunidade e com este projeto Money Masters? Toda a gente que me pergunta a mim, André, como é que eu faço mais dinheiro? Eu, aos 18 anos, tive que ir trabalhar para uma empresa de vendas. E depois passar 2 anos no Twitter, ou seja, 4, 5 anos para descobrir como fazer 3.000 euros ao mês. Eu quero que isto seja a escola que em 6 meses, um ano, não, nunca vai ser em menos tempo, se calhar em um ano tu consigas ir de zero a fazer 5.000. Ou se estiveres a fazer 5.000, consigas ir fazer 10.000. Ok? Literalmente, educação. Ok?
Nós não fazemos o dinheiro que queremos porque não sabemos como o fazer. Nós precisamos de mais educação, de mais sabedoria. Ok? Eu acredito nisso e se formos estudar as pessoas muito, muito bem-sucedidas, é a sabedoria que nos impede de ser bem-sucedidos. Mais, todas as semanas, o que é que eu faço? Eu pego nas vossas dúvidas e faço novos módulos. Ok? Logo atualizo. Que é esta semana o Diogo pergunta-me, olha, como é que eu escalo a minha campanha de e-mail? O David pergunta-me, tenho este cliente, como é que eu estruturo a oferta? Eu, em vez de lhes responder a eles, respondo a eles em vídeo e disponibilizo isto para toda a gente. Ok? Parte 2. Portanto, isto é a parte da informação. Parte 2, comunidade. Temos um grupo de WhatsApp onde falamos todos os dias. Por exemplo, tivemos um membro, Paulo Mourão, que foi pai hoje ou ontem? Ontem, acho eu. Ontem, falámos sobre isso. Aqui o David que fez, tanto que ele estava a falar, o David que fez o primeiro vídeo que gerou 9 reuniões. Força David, vamos a eles e ajudaram-se. Temos calls semanais com todos os membros. Esses foram os prints que eu tirei. Para teres contexto, comecei a comunidade a semana passada e já mais de 15 pessoas se reuniram entre eles. Por exemplo, temos aqui o Diogo. Um bom caso de sucesso. O Diogo acho que já se reuniu com 3, 4 pessoas da comunidade. Não se vai reunir também com toda a gente, porque o Diogo tem que escalar o seu negócio, mas o Diogo está aberto a reunir com vocês. Ou o David pode se reunir com vocês. Ok? Por exemplo, esta pessoa já falou com 3, acho que foi o Diniz, se não me engano. Esta pessoa falou com o Pedro, foi fixe perceber que todos somos humanos e todos temos as nossas dúvidas. Stress é só o cérebro a lembrar-te do potencial que já podias ter alcançado. O que é que eu aprendi com isto? Era o que eu estava a dizer no início, que é muitas das vezes os nossos problemas precisam de ser postos em outro contexto para percebermos que o problema não é assim tão grande. E ouvirmos uma pessoa que está a passar pelo mesmo do que nós, muitas das vezes, mostra-nos que o nosso problema não é assim tão grande. Ou então não. Ou então não. E é assim mesmo grande. Ok? Parte 3. Calls temáticas mensais. Que é o quê? Todos os meses eu vou trazer pessoas incríveis que me têm ajudado no meu processo para vos ajudarem a vocês também. Eu já anunciei aqui 2 pessoas dentro da comunidade, vou anunciar aqui também. Que é dia 6 de novembro, o Elder Lage, que é o meu mentor, aquele tal retiro que eu falo sempre, que eu fui a um retiro, no dia a seguir lancei o evento e fechei 5 pessoas. Este foi o retiro. Ok? Mudou completamente a trajetória da minha vida. Agora, eu já descobri que muitos dos problemas que a minha comunidade tem são a nível mental. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou trazer alguém para falar sobre isso. Ok? 90 minutos que ele vai falar connosco. Tu não podes pagar de uma hora dele. Ele não tem consultoria disponível. Dia 11 de novembro, desculpem a foto, não consegui arranjar uma foto com maior resolução. O meu mentor da AI Automações que fatura 75 mil euros ao mês e já vendeu uma empresa de software em Web3. Ok? René Carl Lambert. Foi aquele que me introduziu ao cliente. Vai falar comigo, eu já lhe paguei mais do que 5 mil euros para ele me ensinar AI, automações e estruturar o meu negócio. Também tem essas consultorias todas gravadas. Talvez meta lá dentro da comunidade. Ok? Ele vai falar connosco 90 minutos. E muitos mais ainda por confirmar. Ok? Máquinas mesmo. Falar com vocês, resolver as vossas dúvidas. Para não ser só eu a ajudar-vos. 4. Jantares trimestrais. Todos os trimestres, toda a gente da comunidade vai jantar juntos. Ok? Uma data a definir, um local a definir. Porquê? Porque para tu sucederes, tu precisas de 2 coisas. Melhor informação, saber como estruturar uma oferta, como criar uma melhor sequência de email marketing, como chegar a mais clientes, como estruturar uma reunião de vendas melhor, o que vender, porque é que tu deves vender isso. Ou seja, precisas de melhor informação, mas precisas de melhores contactos. Precisas estar rodeado de pessoas incríveis. Por exemplo, o David, ontem entrou uma pessoa na comunidade que precisa de alguém do serviço que o David oferece. Você já tem uma reunião marcada, David? Foi a reunião que tive hoje. Foi a reunião que tiveste. Tive hoje logo. Bom, Ou seja, perguntou ontem, marquei para hoje. Já tivemos. bom.
Portanto, foi uma pessoa que entrou na comunidade, precisava de uma solução, tu foste o primeiro a responder, vais fechar um cliente por causa disso. Ok? É isso. Depois falamos melhor sobre isso. Manda-me uma mensagem sobre como é que correu essa reunião, por favor, porque eu respondo. Mas melhores contactos. Aqui eu estou-te a dar isto também, uma network. Ok? Eu tenho uma network incrível. Literalmente, eu tenho uma network incrível. Por exemplo, tenho um cliente, o Júlio, não sei se o Júlio está aqui. O Júlio entrou, o que é que ele é de e-commerce, ou seja, vende produtos online. Eu meti-lhe em contato com o founder da Portugal Jewels, que é uma das maiores empresas de e-commerce em Portugal, ok? Para falarem uma hora e tirarem as suas dúvidas. Não basta saberes mais, tens de estar rodeado das pessoas certas, ok? E o Money Masters é isso mesmo. Tanto é uma comunidade como também é uma escola de educação. Os dois em um. Porquê? Porque são precisos os dois para fazeres mais dinheiro. Precisas de alguém para ser o teu sócio, para vender as tuas soluções ou construir as tuas soluções? Tens lá. Fechaste um cliente e não sabes como entregar? Tens lá alguém para te ajudar. Precisas de estruturar uma oferta? Tens lá alguém também. Queres praticar as tuas skills de vendas e precisas de alguém para se reunir contigo uma hora? Também tens lá. Agora, há algumas vitórias da comunidade até agora. Vitória do Diogo, venda de mentoria, o Marcelo. Isto foi hoje. Ainda bem que eu reuni com o Marcelo. Eu reuni com o Marcelo hoje de manhã. Criámos uma nova campanha de anúncios. Isto porque o Marcelo pagou um plano que tem direito a one-on-one comigo. Ok? Estruturámos uma campanha de anúncios. Em 5 minutos caiu uma lead com 1 milhão de faturação. Ok? Depois dá update se fechou ou não. Também estou à espera desse update. Outra mentoria fechada do Diogo, um cliente que fechou 4.5k e 5k. Isto é um cliente de mentoria, ok? Mas também sou eu que o ajudo. Apesar de não ter sido na comunidade, isto foi antes da comunidade, mas sou eu que o ajudo. Mas ele neste momento já está a implementar da comunidade. Tenho aqui, amor, confirma-me só se estás a ouvir ou não. Já agora que isto foi há 1 hora atrás que eu vi isto. Deixa-me só ver se o meu amor está a ouvir. Basicamente, boa. Isto é o Fábio, amor. O Fábio investiu em mim, o Fábio do zero. O Fábio tinha vendido 2 empresas no Brasil, mas aqui estava a começar do zero. Ok? Investiu em mim no início do mês, dia 6 de outubro. Hoje finalmente fechou o primeiro cliente. Ok? Muito, 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 muito feliz por ele. Começar um negócio do zero, o primeiro cliente é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Ok? No final do ano, quando eu fizer o evento, dia 13 de dezembro, já vamos ter 5 clientes fechados. Ok? Ok, precisamos mais. Portanto, tudo o que tu precisas para fazer mais dinheiro num sítio só. Tu tens lá tudo, só tens que aparecer. Literalmente. Se não apareceres, nada vai acontecer. Vocês são um público sofisticado, eu não preciso estar aqui a dizer mindset de tens que aparecer todos os dias, se não apareceres ninguém vai fazer por ti, mas é verdade, se não fores tu, ninguém vai fazer por ti. Eu posso dar a melhor estratégia de email marketing ao Diogo, mas o Diogo tem que ir reunir com os leads. Um mentor meu pode me ensinar a fazer webinars, mas eu tenho que vir fazer o webinar. Ok? Agora, o preço, que é a parte mais importante, certo? Eu cobro entre 2.500 a 4.000 euros pela minha mentoria. Não é prestação de serviços. Mentoria one-on-one. Ok? Hoje tu consegues começar por 1 centavo disso. Que são 43 euros ao mês. Ok? Que é o preço na comunidade de Islab. É o preço até chegarmos aos 50 membros. Nós neste momento estamos em 25, se não me engano. Se nestas últimas horas ninguém tiver comprado, estamos em 25 membros. Ok? Aos 50 membros o preço vai subir. Isto é uma estratégia que é basicamente, se tu pagares agora, vais ter sempre este preço para sempre, então estás incentivado a pagar agora. Ou, caso queiras um acompanhamento mais próximo meu, 317 euros dá-te acesso a um ano inteiro, logo poupas 149 euros e tens 2 calls comigo de one-on-one. Ok? Aqui uma questão. Podes começar nos 43 euros ao mês e passado um mês fazer o upgrade. Que é o que uma pessoa vai fazer no próximo mês. O Diogo Coutinho. Não sei se está cá.
ok? Portanto, estas são as duas opções, pelo menos até chegarmos aos 50 membros. Eu vou fazer um disclaimer, que eu depois vou meter isto, disponibilizar esta gravação. Na altura desta gravação, este já não vão ser os preços, mas vai ao link e traz lá a oferta atual, ok? Portanto, ou 43 euros ao mês, que dá 516 euros ao ano, mas pagas mensalmente, ou 317 euros ao ano, com direito a uma one-on-one call, duas one-on-one calls comigo. Duas one-on-one calls comigo, ok? O link está na minha bio do Instagram. Eu, entretanto, também vou meter um story daqui a bocado. Também está nos meus YouTubes, ok? Caso queiras entrar, está aqui. Relembrando que para a semana, dia 6, já temos a primeira call temática com o meu mentor e dia 11, isto provavelmente vai ter que ser dia 13, mas na semana a seguir vamos ter com o René Carl Lambert, ok? Temos também umas quantas calls já marcadas, podemos ir aqui ao School em calendário. O que é que nós temos? Amanhã temos uma call às 4h30. Quinta-feira, dia 6, temos prospecção ativa, isto é tudo gravado. Depois, dia 13, vamos ter roleplay de vendas. O resto é tudo plano de ação e sem temáticas, ok? O que não falta aqui são calls para te poder ajudar. Eu estou literalmente a dar o meu tempo por 43 euros ao mês, porque o meu foco é ajudar-te. Claro que em escala não são 43 euros ao mês, ok? São os 43 vezes os membros. Agora, acho que só falta a parte de Q&A. Portanto, vou abrir, são 6h30, se calhar aqui até 6h50, 7. Respondo aqui a umas perguntas, caso queiram, que também é um bom feedback perceber que tipo de perguntas é que há. Ok? Quem quiser agora pode levantar a mão. Eu vou só meter isto aqui para ter mais luz. Pode levantar a mão, pode escrever aqui no chat e vamos um a um. Diogo. Faço uma pergunta que é meio que uma dúvida que estou na cabeça nos últimos tempos, que é, se tivesses que ir e dar all-in em, digamos, em fins de atração ou de prospecção de leads, quantas fontes de lead é que terias? Irias para o máximo possível, focavas em uma, focavas em três. Sei que ter uma nunca é o ideal, porque se morre o combustível, mas Certo. para quantas terias? Olha, eu vou-te dar o meu. Boa pergunta. Eu vou-te dar o meu caso, ok? Eu neste último ano, portanto este ano, é o ano que eu estou no mercado português, é o meu primeiro ano, eu já tive várias fontes de aquisição. A única que se manteve é o cold email, ok? Isto para prestação de serviços direta. Porquê? Mas depende do teu público. Para mentorias, cold email já não funciona tão bem. Eu agora, para esta comunidade, é tudo através de personal brand. Ok? Portanto, depende do teu. Mas diria, se for para empresas, se estiveres a vender diretamente a empresas, cold email, ponto final, parágrafo. Não ia para anúncios, nem ia para conteúdo. Ok? Se estiveres a vender seja mais a malta mais jovem, digamos, ok? Ou one-person businesses, malta como eu, por exemplo, eu considero-me um one-person business, não sou uma estrutura de 10, 15, 20 pessoas e não tenho 40 anos, ok? Para mim, profile funnel, personal brand, seja no LinkedIn ou no Instagram e vender através de marca pessoal. Portanto, depende do teu Ok. tipo de público. Sim, eu tenho os dois objetivos, que é, lá está, quero tanto vender para empresas os serviços e a automatização de processos, bem como também quero vender a parte das consultorias e tudo mais para one person business ou pessoas que queiram começar e tudo mais. Então tenho os dois. Neste momento, as fontes de aquisição que tenho é DM, LinkedIn, Instagram e cold email. É isto. Uhum. Não tenho ads, não tenho nada disso. Certo. Sim, olha, digo que no meu caso eu introduzi ads, trouxe muito volume, mas as melhores leads vinham sempre de cold email. Sempre de cold email. Sempre. E são custos menores, cold email é 150 euros ao mês, se não me engano, depende do teu volume, 150, 160. Chegas diretamente a pessoas, é muito pouco técnico. Eu, pessoalmente, eu adoro email marketing. Adoro, 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 adoro. E tens muita. E depois consegues vender isso a outras pessoas. Porque, por exemplo, se eu quiser ir vender anúncios é muito mais difícil. Porque eu tenho que te vender na minha fee, tens que pagar a minha fee, o meu valor, e tens que pagar o preço dos anúncios. Ok? É isso. Obrigado.
perguntas. Uhum. Alexandre, máquina, bom ter-te por cá. Alô, pessoal. Eu tenho uma dúvida em relação à forma de entregar essas soluções que falaram de automações. A automação, no fundo, é um entregável técnico que depois merece manutenção e atualizações. Vocês fazem como? Vendem esse serviço como mensalidade? Fazem vocês o hosting do N8N e do Make e vendem as a service para os clientes, ou eles próprios instalam do lado deles, numa conta deles, e vocês instalam o workflow lá? Queria perceber melhor como é que funciona esse modelo. Bom, tens várias formas, ok? E é de testar. Eu vou-te dizer a forma que eu sempre fiz. Que, cobrar pelo projeto e depois cobrar uma maintenance fee. Uma fee de manutenção. E isso é um low recurring. Imagina que eu cobro 5.000 para te construir uma automação, cobro-te se calhar 150 para manter essa solução. Ok? Agora, Yep. aí é extremamente importante, porque eu fiz este erro e custou-me muito dinheiro, que é, tu tens que construir guidelines do que é que esse suporte envolve, ok? Porque senão tu vais ser um escravo do teu cliente. No meu caso, o que é que eu tinha? Eu tinha 3 tiers, cor verde, cor amarela e cor vermelha. Cor vermelha é a automação parou de funcionar e literalmente o nosso negócio parou, ok? Aí é fixed within 6 hours. Portanto, dentro de 6 horas vai estar resolvido, ok? Automações amarelas é, olha, a automação parou, não está a funcionar, mas eu consigo gerir o meu negócio à mesma, ok? Yeah. Isso aí era dentro de 24 a 48 horas, dependendo da gravidade. Tínhamos o amarelo e tínhamos o laranja. Ok? O laranja era um amarelo um bocadinho mais grave. E o verde é do género, olha, a automação gostava que também me desse ping a mim. Em vez de só, imagina uma automação que te notifica a ti ou reencaminha um e-mail para ti, eu gostava que reencaminhasse para ti e para o teu sócio. Isso é uma automação verde, ok? E aí era Uhum. dentro de 7 dias úteis, 7 dias, 5 dias úteis. Ok? Depois, Ok. quanto à tua questão do N8N ou Make, eu sempre fiz do formato de fazer no meu ambiente e depois passar para o ambiente do cliente, quando E tivesse ele é que toma finalizado. conta. E ele é que toma conta, porque a solução é dele. Pá, Ok. já tive clientes que, eu não quero criar N8N, então olha, fica do meu lado, ok? Mas normalmente Ok. eu prefiro assim, que é fica do teu lado, eu tenho as credenciais ao teu N8N e eu entro lá e está tudo ok. Ok, portanto, no limite, a pessoa não há de querer tomar conta disso, nós criamos a conta por eles, fica associado aos dados deles, mas temos acesso e fazemos por conta deles essa manutenção. Ok. Yes, Vale, obrigado, André. top. Gabriel, André, eu tenho só uma questão, não sei se é muito inteligente ou não, mas eu só queria perguntar uma coisa. Na altura que estavas aqui a meio da chamada, tu falaste na parte de, por exemplo, nós tentarmos nos adaptar à maneira que o cliente trabalha, ok? E falaste também ali na parte de, por exemplo, do CRM. Acontece muitas vezes uma lead ou qualquer tipo de empresa ainda não utilizar um CRM, utilizar Excel, utilizar outro tipo de base de dados. Tu achas que, isto é um bocadinho uma questão geral, eu peguei aqui no CRM, mas tu achas que eu deveria educar o meu cliente de maneira a que, ok, para facilitar o meu trabalho, para te ajudar, começa a utilizar isto, ou começa a trabalhar desta forma para que o trabalho do meu lado também seja mais fácil? Por certo. exemplo, indicar a lead, assim, começa a usar um CRM para que eu consiga integrar isto no N8N ou no Make, etc., para que o trabalho seja muito mais leve. Certo. Sim, isso boa pergunta. Isso de todo, isso é uma pergunta super inteligente. Obrigado. Aí é um caso interessante, porque tu aí consegues usar isso a teu favor. Imagina tu estás numa descoberta e tu perguntas à pessoa, ok, de onde é que vêm os leads? Olha, vêm destes 4 sítios. E para onde é que vão? Vêm para um Excel. Ok, não tem CRM? Como assim não tem CRM? A sério que vocês conseguiram chegar a este ponto sem um CRM? E depois sim educas sobre o CRM. Ok?
Mas sim, é literalmente usar isso como uma. Os clientes muitas das vezes precisam de ser educados. Eles não sabem o que é um CRM. Eles não sabem que podem automatizar, por exemplo, uma lead que vá do WhatsApp ir para o Excel. Ou uma lead que venha do formulário do Google ir para um Excel. Ou para um Go High Level. Ok? Outra das coisas que tu podes fazer aí é, ok, focar num problema de uma vez, que é, então vamos primeiro automatizar as pessoas das fontes de onde vêm, dos canais, para o Excel, que é o que tu já usas, para não ser muita complexidade de uma vez, e depois, sim, vamos construir um CRM. Ok? Ok. Ok, ou seja, se calhar entregar uma solução mais simples no início, ele ganhar confiança e Certo, depois ir desenvolvendo de certo, uma melhor maneira. certo. Pode ser, depende da pessoa. Há pessoas que vão Uhum. logo, tens toda a razão, Gabriel. Ok? Outras pessoas, não preciso disso para nada, eu gosto do meu Excel. Não é por isso que nós não vamos fazer a venda. Ok? Temos é que ser Obrigado. flexíveis. Mais perguntas? Não precisam de ser só sobre o que eu falei hoje. Podem ser sobre outras coisas. Já que eu tenho aqui mais 15 minutos, senão também aproveito e eu vou fazer o jantar. Mais perguntas? Alguém tem alguma questão que queira colocar? Jorge. Bem, é uma dúvida, tal como disseste, né? Não é propriamente nada a ver com o que foi falado, mas eu, por acaso, com o meu sócio, tivemos essa ideia há umas horas atrás. Uhum. E seria, por exemplo, nas ofertas, como eu estou a trabalhar com automações, inteligência artificial, seria, como eu estou num nicho, certo? Num nicho, no caso, saúde, Certo. não faria muito sentido eu estar a entregar, por exemplo, numa zona, né, numa cidade, digamos assim, a todas as instituições privadas a mesma solução, porque aí meio que todos entram no mesmo nível, ou seja, antes ninguém tinha e agora todos têm, ou seja, acaba por ser a mesma coisa. Certo. A ideia seria, na oferta, dar a cena de exclusividade. Ou seja, eu vou garantir que, da minha parte, eu apenas vou trabalhar com X negócios num raio de 10 km ou numa cidade específica. Até que ponto isso faria sentido incluir numa oferta ou usar esse tipo de estratégia? Certo. Depende do tamanho. Imagina, se forem 30 pessoas só, deixa-me dizer-te isto de outra forma. Imagina que tu estás com telecomunicações e os teus clientes são a Mel, a Vodafone e a nós. Aí faz sentido fazer o acordo de exclusividade. Que usas isso como negociação. Que é, olha, se não fechares, eu vou ali fechar. Portanto, alguém vai fechar. Ok? Agora, se tu me disser, há 100 clínicas só no país, pá, isso é um bom mercado. Tu com 100 clínicas consegues fazer 1 milhão de euros. Portanto, não me faz sentido estares a fazer o acordo de exclusividade. Eu ia para todos. Agora, por exemplo, aconteceu-me isto este ano. Um cliente meu queria acordo de exclusividade. Aí eu fiz 10 vezes o preço maior. Se eu quiser pagar, excelente. Se ele não quiser, então temos que ir ao mercado todo. Ok, obrigado. Ok? Mais questões. Gabriel, vamos embora. Gosto das tuas perguntas, Gabriel. Faz-me perguntas. Esta vai ser um bocado mais em relação aos workflows. Eu não sei, André, tu como trabalhas no meio, que não sei se me vais conseguir responder muito bem. Se calhar o Diogo, eu também acompanho o trabalho dele. Eu vejo que ele faz algumas coisas no NA10. Eu tinha feito, aliás, eu tenho um verbal agreement para implementar um fluxo de primeiro uma qualificação automática de leads e depois o desenvolvimento automático de propostas. Ok, eu fiz no meio uma versão muito simples, sem IA, com 100% automação, ok? Só que eu agora queria, lá está, foi só um canal de aquisição, foi através de formulário. O que é que eu queria fazer? Queria complicar esse workflow, ou seja, queria adicionar 5 canais de aquisição, por exemplo, cold call, WhatsApp, e-mail, tele, ok? Formulário.
Com esses 5, 4 canais de aquisição, o que é que eu queria? Eu tenho este fluxo no Make. Eu comecei a utilizar o N10, ou comecei a perceber, a procurar entender um bocadinho mais sobre a N10 há coisa de 2 dias, ou seja, estou um bocadinho à nora com a plataforma, mas pronto. A minha dúvida era, como é que eu faço, ou seja, como é que eu agarro as leads que vêm destes 5 canais de aquisição e transformo-as só numa coisa? É com um iterator, eu não sei muito, com um aggregator, eu não sei qual é o nome ao certo, queria que vocês pudessem explicar. Ok. Ou seja, como é que eu agarro nestes 5 canais de aquisição, como é que eu junto todas as leads, coloco num só e depois lá está, distribuo por uma tabela de Airtable, etc. Ok. Tens várias formas de o fazer, várias formas diferentes. Não precisas de iterator, pode ser tudo numa linha. O que é que eu te vou dizer? Entra na comunidade com o David ou o Diogo muitas pessoas, até mesmo eu consigo te ajudar nisso. Mas tens várias formas tipo de o fazer. Ok, Várias formas de o ok. fazer. Bem, mais alguma questão? Jorge, ias fazer alguma coisa? Bem, do meu lado, então, também, Bernardo, fala-me. Prazer. Antes de Como é mais, que é? não te conheço. Tudo bem? Nunca te tinha visto. O quê, o quê? Nunca te tinha visto. Prazer. Prazer, é a primeira vez que também estou numa chamada, ou seja, numa chamada tua. Já tinha falado contigo no Instagram para ver se poderia aderir à comunidade e também para um dos teus eventos. Mas a minha pergunta era mais relativa, se calhar é mais para a tua área, para a área de e-mails, e Certo. queria saber se tu utilizas, ou se nos teus e-mails incluis personalizações, tipo usar IA para, por exemplo, fazer tipo lead magnets para o prospect ou coisas desse género. E também a tua opinião sobre isso, claro. Bom, eu fiz um módulo sobre isso lá, mas eu hoje em dia uso company name e first name, ok? Eu já tive muito tempo em que fazia personalização a fundo com AI, ok? O que é que eu quero dizer com personalização a fundo? Por exemplo, uma empresa que tivesse 2 sócios, o Bernardo e o João. Eu mandava um e-mail ao João a dizer: Olha, João, és tu a melhor pessoa para falar sobre como aumentar a faturação da empresa X ou é com o sócio? E aparecia lá o nome do sócio, ok? Esse era o tipo de personalização que eu fazia. Eu não fazia personalização a nível de vi no LinkedIn que a empresa abriu isto, X, Y, Z. Aquelas personalizações que parecem mesmo AI, ok? Eu ia com personalização cirúrgica, em detalhes relevantes. Que é, por exemplo, olha, vi no LinkedIn estão a contratar X comerciais. Ou vi no LinkedIn, ou vi que neste momento a vossa equipa de comerciais tem 10 colaboradores. Imagino que este problema, ok? Ou vi que o vosso escritório é mesmo ao pé do restaurante X. Costumava ir lá almoçar muitas vezes. Isto para Icebreaker, ok? E vais buscar a localização com a AI do Google Maps. E depois, tipo, vais ao teu pitch. Hoje em dia, o que é que eu comecei a entender? Não compensava, como eu fazia para tanta gente, eu não estava a conseguir escalar esse processo. Ok? Então eu só uso essa personalização em 2 ou 3 clientes mais específicos e para mim. Ok? Em escala já não, porque é muito difícil escalar esse tipo de personalização. É caro e tens muito, muito detalhe envolvido. Ok? Mas há um indivíduo que é o Eric Nowalski, que eu meto lá na comunidade. Ainda hei de o trazer um dia para dar uma aula. Que ele é o expert nisso, ok? Que é AI em e-mails, que é com o Clay.com. Portanto, recomendo-te esse indivíduo. Ok. Isto também porque, na minha experiência, funcionou muito bem, pelo menos até para um cliente um, que tinha uma agência de marketing e nós fizemos tipo uma campanha de e-mails
em que basicamente a IA analisava o website e as redes sociais dele e dizia que basicamente pontos em que ele poderia melhorar a nível de marketing, portanto, por exemplo, a bio, ou dizer que podia haver call to actions melhores, ou cenas assim de género. E tinha funcionado muito bem, mas não se sabia até que ponto é que em escala poderia ser benéfico. Era, Só há era uma, mais por aí. só há uma forma de saber, Pois é, claro. que é pondo em escala. Ok? Claro. Recomendaria-te isso. Põe em escala e faz diferentes testes. O bom de trabalharmos digital é isto, é que nos permite, podemos fazer vários testes. Ok? Bem, Obrigado. vou dar por terminada esta call. Eu queria só, se possível, que tirássemos uma call, uma foto do grupo. Se pudessem ligar as vossas câmaras, a malta fala logo em foto, logo malta a sair. Se pudessem ligar as vossas câmaras, agradecia. Se não, se quiserem também deixar assim, também está tudo ok. Bem, isto por acaso é uma boa forma de perceber quem é que é qualificado ou não. Vou logo dizer no início: liguem as câmaras. Quem não for qualificado vai logo embora. Bem, estamos com um número bom. Vou fazer assim. Agradeço-vos bastante do meu lado também terem estado cá presentes. Foram quase 2 horas que estiveram aqui. E lá está, eu acredito muito que quem investe com o seu tempo, principalmente eu vejo aqui o Alexandre, que é a pessoa mais ocupada daqui. Pessoas que investem com o seu tempo vão ter sucesso, ok? Não é toda a gente que. Eu gosto muito de uma expressão que é: não é toda a gente que compra o livro, muitas menos pessoas leem o livro até ao fim e ainda menos aplicam o que está no livro, ok? Vocês hoje quase compraram um livro, ou seja, para